meus chuchus! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vocês já repararam que sempre que a gente se reúne com família, amigos, seja numa casa de vó, seja numa mesa de bar, seja numa escola, sempre tem uma coisinha que não pode faltar. E se você pensou em histórias, você acertou. Pensa comigo, o que te torna humano? Seus aprendizados, suas vitórias, suas dores, suas vivências, experiências. Estamos sempre contando histórias porque todo mundo ama escutar, todo mundo ama contar. E isso, tá, gente? Desde que o mundo é mundo. Se você parar pra pensar, desde que quando você se entende por gente. Porque quando a gente é pequenininho, nosso pai, nossa mãe vai lá, lê um livrinho antes de dormir, lê um conto de fadas. Ah, e sem contar, claro, naquelas fofoquinhas de escola, de ensino médio que sempre tem. O que eu quero mostrar pra você aqui é que nós somos seres movidos por histórias. Nós conseguimos compreender o mundo e o que tá ao redor dele através delas. É assim que a gente consegue conectar tudo que tá rolando. Quando falamos que pessoas se conectam com pessoas, estamos falando de pessoas reais, com experiências próprias e aquela jornada que a gente consegue se identificar, a gente consegue tirar um aprendizado, acompanhar a evolução e principalmente se inspirar. E o vídeo de hoje é justamente sobre isso. Eu vou te ensinar como você pode usar o poder de contar histórias para ter sucesso no digital. E esse poder a gente chama de storytelling. E eu já vou te falando, tá? Que para fazer esse storytelling dar certo, não é só falar qualquer coisa e esperar que as pessoas entendam. Quando você conta uma história, ela precisa ser bem contada. A gente precisa transparecer as emoções e fazer com que aquelas pessoas que estão ouvindo ou lendo sintam a mesma coisa que a gente sentiu ou que a gente quer que elas sintam. Eu não sei se vocês têm consciência disso, mas quando a gente quer firmar algo, seja lançar uma ideia, fazer a pessoa comprar um produto ou então até nos posicionar, a gente primeiro precisa que aquela pessoa diga sim emocionalmente. E aí só depois que elas dizem sim, aí elas vão confiar e comprar o seu produto, o seu serviço ou acreditar no que você está falando. E sabe o que é isso? É o famoso cérebro reptiliano em ação. Quem já estudou sobre marketing ou sobre comportamento humano sabe que o cérebro ele é dividido em três partes: o cérebro reptiliano, o límbico e o neocórtex. Vocês podem ver com outros nomes por aí, mas é basicamente a mesma coisa. E o cérebro reptiliano ele é responsável pelas decisões mais instintivas, mais emocionais. E ele é ativado antes mesmo da lógica entrar na jogada. E adivinha só, esse é o motivo das pessoas dizerem sim emocionalmente antes de qualquer coisa. Mas Bia, beleza, eu entendi, mas como que a gente ativa isso no storytelling? A resposta está simplesmente na criação de uma narrativa que envolva gatilhos emocionais, e eu tenho certeza que esse termo você já ouviu falar. São basicamente elementos que ressoam com as dores, desejos e aspirações da sua persona, ou do seu público, como você quiser chamar. Por exemplo, no livro Construindo Story Brand, do Donald Miller, ele fala que toda boa história precisa ter um herói. E ele não necessariamente é você, pode ser a sua audiência, e é mais importante ainda que seja. Eles precisam sentir que você está ali para guiá-los, como um mentor, que você vai acompanhar toda a jornada de transformação, porque você já passou por isso, ou então você já ajudou alguém que já passou por isso. E aí você sabe todo o caminho para guiar aquela pessoa para onde ela quer chegar. E essa linha de chegada vai depender do seu nicho, o que você oferece, como que é o seu público. E qual que é o princípio básico do storytelling? O primeiro é você mostrar que você entende as dores, os problemas da sua audiência. Você precisa fazer eles sentirem que estão sendo ouvidos, que estão sendo entendidos por você. O segundo ponto do princípio básico é você provar que você tem uma solução. E é aqui que você vai começar a construir confiança. E por fim, você vai inspirar uma transformação emocionante que só o seu produto ou serviço pode proporcionar. As melhores histórias são aquelas que a gente lembra para sempre. A gente não lembra muito bem de um fato isolado. Por exemplo, eu não lembro do nome da personagem principal do meu livro favorito quando eu era adolescente, Querido Diário Otário, mas eu lembro de todas as histórias ali mirabolantes, engraçadas, como elas me faziam sentir. Eu lembro também da emoção de estar lá devorando aquele livro enquanto meus pais estavam lá vendo o Jornal Nacional. A gente lembra do que a gente sente. Você conseguiu entender agora? Do mesmo jeito que eu tenho certeza que às vezes você lembra de alguma briga com alguma amiga, com algum parente. Às vezes você não lembra nem do motivo, mas você lembra o quanto você se sentiu mal, você se sentiu triste, humilhada. Mais uma vez, é tudo sobre a emoção e eu vou te ensinar na prática
como fazer isso. E antes de passar o passo a passo, eu preciso que você tenha em mente que, assim, aquele conteúdo passado, ultrapassado, não existe mais. Ninguém quer saber, por exemplo, 3 dicas de como fazer tal coisa. Não, eu quero saber como que você fez tal coisa. Quais foram os obstáculos que você teve que superar para fazer tal coisa? Qual foi o caminho mais rápido que você fez para fazer tal coisa? Então, o que eu quero entender é a sua experiência, a sua vivência por trás de como você conseguiu atingir o que eu também quero atingir. Porque a gente sabe, dica por dica, a gente vê no ChatGPT, a gente vê no Google. E agora que você entendeu isso, vamos pro passo a passo. Para você conseguir dominar de fato a arte de contar história, você precisa dominar alguns elementos. Eles são fundamentais para sua narrativa, mas calma que não é nada muito complexo. É só de fato um atalho para você conseguir criar um pensamento lógico que consiga envolver a sua audiência. Lembra que eu falei agora há pouco do princípio básico do storytelling? Eu te passei 3 pontos importantes, você lembra? Agora vamos aprofundar cada um deles. Primeiro, eu te falei que você precisava mostrar que você entende o problema do seu público. E aqui entra um conceito que eu gosto de chamar de empatia estratégica. Não basta só dizer, eu entendo você, ou então listar ali problemas genéricos. Você precisa entrar no mundo do seu público e descrever o problema de uma forma tão detalhada e tão pessoal que ele fala, cara, é exatamente isso que eu passo. Ou então, cara, é exatamente isso que eu penso sobre aquele problema. É como se você colocasse em palavras aquilo que ele nem conseguia expressar. E uma técnica prática para isso é você usar o mapa de empatia. Eu vou colocar uma foto aqui só para vocês entenderem como que funciona. Mas basicamente você precisa responder 4 perguntinhas. O que o seu público está pensando, o que eles estão sentindo, o que estão ouvindo do ambiente ao seu redor e, principalmente, o que eles estão tentando alcançar, mas estão frustrados por não conseguir. Quanto mais específico você for, mais forte será o impacto. O segundo ponto, lá do princípio básico que eu falei com vocês, era mostrar que você tem a solução. E aqui, a chave é você ter autoridade, mas com humildade. Lembre-se que você não é o herói dessa história, mas você é o guia. Sabe aquele personagem ali secundário que sempre tá do lado de herói, sempre tá dando conselhos muito interessantes pra ele, conselhos que fazem o herói, de fato, conseguir concluir também a missão que ele quer concluir. E isso é muito simples, porque se você está na posição de mentor, de pessoa que detém aquele conhecimento, provavelmente você já passou pelo que o seu público está passando, ou então já atendeu clientes ou outros alunos que também passaram por isso. Então é muito simples, é só você explicar como que você conseguiu resolver aquilo. Não tem mágica, não tem fórmula pronta, é simples, é direto. E um conceito importante aqui é o de ganhos percebidos. Não é só sobre o que você oferece, mas como o público percebe o valor disso. E para você ter um ganho percebido alto, você precisa contar case de sucesso, transformações visíveis, depoimentos que mostrem o antes e o depois. Porque lembre-se, ninguém compra só o produto ou só o serviço. As pessoas vão comprar o que ele vai permitir que elas conquistem. E terceiro e último ponto é a transformação. Essa é a etapa final e talvez a mais importante. Aqui você precisa ativar o desejo de mudança. Afinal, as pessoas não estão comprando o seu produto, elas estão comprando o estado emocional que ele vai gerar na vida delas. E aqui você vai usar a técnica do futuro aspiracional. Você vai ajudar o seu público a imaginar como que vai ser a vida dele após usar o seu serviço ou o seu produto, fazendo assim com que eles resolvam aquele problema latente que eles tanto têm. E você pode conectar isso com imagens reais, imagens específicas. Por exemplo, se você, social media, está querendo vender o seu serviço de gestão de redes sociais ou de estratégia, você vai fazer com que o cliente se imagine com milhões de seguidores, com vídeos viralizados, vendendo muitos dos seus produtos, com um perfil bem engajado e estruturado, vencendo a concorrência. Ou se você é dermatologista, você pode fazer o seu paciente se imaginar com a pele linda, sem precisar se preocupar em passar maquiagem, fazer isso, fazer aquilo, não, porque ele já vai acordar com a pele lá lisinha, sem espinhas, sem rugas, sem nada. Então, o que você vai fazer? Você não vai entregar o seu produto ou seu serviço ali de mão beijada. Você vai fazer com que seu cliente entenda, o seu paciente, no caso do dermatologista, entenda como que vai ser a vida dele após
após usar o seu produto ou o seu serviço. E é essa visão positiva que vai fazer o cérebro límbico agir e transformar essa visão ali em ação. É o ponto aqui que o sim emocional, lembra que a gente falou lá no comecinho, encontra a decisão, a razão, a lógica. E aí quando você combina essas três etapas, que é empatia, autoridade e transformação emocional, o storytelling deixa de ser apenas uma ferramenta criativa e se torna uma arma poderosa da estratégia de vendas ou até mesmo de autoridade de posicionamento. Porque no final das contas, as pessoas não querem apenas comprar, elas querem fazer parte de algo maior. Beleza, Bia, eu já entendi o princípio básico, a estrutura básica, mas agora eu quero aprofundar, eu quero testar coisas novas, quero fazer algo diferente. Você pode usar uma estratégia que eu amo, mas que é um pouquinho mais difícil, que é o conflito. Toda boa história precisa de um conflito. É o que dá tensão, é o que mantém as pessoas interessadas. O conflito é basicamente aquele problema que a gente falou, mas ele é algo mais urgente, ele é algo que você precisa resolver agora. Por exemplo, um problema pode ser a dificuldade de você conseguir clientes. Vamos dar um exemplo aqui de social media, né? Eu falo com social media, eu falo com pessoas que estão nessa área, então um problema ali pode ser a dificuldade de prospectar clientes, dificuldade de fazer uma reunião de proposta comercial, por exemplo. Agora, se eu falo de um conflito, é algo mais urgente. Eu falo, por exemplo, para um social media que tem agenda assim vazia, que não consegue nenhum cliente ou que nunca nem conseguiu prospectar. Então você consegue perceber que beleza, aqui eu tenho poucos clientes, é um problema, mas aqui eu tenho 0 clientes, ou seja, é uma coisa urgente, é um conflito, eu preciso resolver isso de forma mais rápida. E claro, vocês podem aprofundar, podem brincar mais com isso, podem gerar um conflito ainda mais específico, ou então dar uma tensão maior, mas basicamente é isso que eu acabei de falar para vocês. Uma outra estratégia adicional que também pode ser boa é você usar repertório, seja filmes, livros, músicas, porque é algo que todo mundo consome e com certeza elas vão se identificar. Essas conexões, elas criam aquele momento de agora eu entendi, porque elas trazem à tona aquelas emoções que estavam guardadas e estavam precisando de um exemplo prático. Não sei se vocês perceberam, mas sempre nos meus vídeos no YouTube, das minhas aulas, eu sempre trago exemplos práticos. Finge que eu sou dermatologista, eu falo para social media. Quando você traz em relação a filmes, em relação a repertório cultural, fica mais claro ainda. É como se você estivesse pegando emprestado aquele poder narrativo da obra para poder reforçar a sua mensagem. E agora só um toque para vocês, escolham referências, né? Escolham repertórios que a maioria da galera ali conheça, porque não adianta nada você trazer um filme lá da França que ninguém conhece, ninguém entende, não. Tragam coisas gerais. Claro que você pode ter um nicho mais específico, né? Meu público gosta mais desse tipo de música ou desse tipo de série, isso é normal. Mas não coloque algo muito específico, porque senão você vai perder e vai acabar mais atrapalhando do que ajudando. Bia do céu, é muita coisa, como que eu vou construir esse storytelling com excelência? É muito simples, é só você se provando ser mais parecido com o seu público do que ele pensava. É você se colocar dentro da narrativa e mostrar como que você conseguiu alcançar aquela solução. Entenda que seu público precisa te conhecer, se identificar com as suas dores e que sim, você também é humano e já passou por várias dificuldades, inclusive as mesmas que eles estão passando. Pensa aí, tá nos perrengues que você já passou, nas coisas boas que você já conquistou e nos mínimos detalhes que fazem a sua vida ser melhor ou pior. E isso que é o essencial para construir um storytelling. E se você, depois desse vídeo todo, ainda tem a cara de pau de falar que não sabe contar histórias, não dá, né? Até porque quem nunca contou uma fofoquinha? E isso nada mais é do que contar uma história. A questão é que quando você pensa em vender ou gerar um conteúdo educacional, você esquece da forma que você conta histórias pro seu amigo, pra sua família. Você quer às vezes emperiquetar demais e acaba distanciando um pouco dessa arte, dessa narrativa de contar coisas envolventes, histórias envolventes. E a virada de chave está justamente nisso. É você trazer a sua própria forma de contar, porque é isso que vai te trazer o diferencial no digital. A gente sabe que posts e vídeos estão tudo a mesma coisa. O que te diferencia de um concorrente ou de outra pessoa que fala sobre a mesma coisa que você? Claro, a sua experiência. Eu tenho certeza absoluta que ninguém nunca passou exatamente pelas mesmas jornadas que você. Então use e abuse disso para poder construir
toda a sua narrativa. Elas precisam ver a sua vulnerabilidade, seus erros, os seus acertos. Quando você teve medo, quando você se sentiu orgulhoso. E claro, não precisa mostrar tudo, só o que você se sentir confortável. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Dentro do meu curso, o Laboratório Creator, a gente tem um módulo inteiro sobre storytelling, com aulas práticas onde eu te ensino ali tudo o que você precisa saber. Então são aulas mais aprofundadas, mais práticas. Esse vídeo aqui foi só um resumão. Você precisa garantir a sua vaga no curso mais completo de criação de conteúdo. Lá dentro eu te ensino do zero até o avançado. O link vai estar na descrição e eu te espero lá dentro. Até a próxima. Com amor, Bia!